Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinema e política mais uma vez, só que dessa vez para falar que tipo de crítica e de politização eu gosto de ver nas telonas. Ou seja, qual tipo de filme politizado e crítico eu gosto de assistir. Antes de mais nada, não se esquece, participa do engajamento do canal, curtindo, comentando, compartilhando, indicando o vídeo para os amigos. Se não é inscrito, se inscreve. Se já se inscreveu, ativa o sininho. Isso ajuda demais. Se puder, também chega na campanha de financiamento coletivo. Você pode participar através do clube de membros ou do Apoia-se. Ambos estão com campanhas de recompensa novas e reformuladas e que vai funcionar direitinho agora, ou pelo Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, esse vídeo é uma espécie de spin-off do debate aberto pelo nosso querido Chavoso da USP, onde ele, há um tempo atrás, soltou um vídeo falando de por que não gostou do filme Ainda Estou Aqui. Teve várias reações, boa parte dessas reações horríveis, desprezíveis, lamentáveis, criminosas, com ataques racistas, com ataques homofóbicos, com ataques com postura e ataques elitistas, e que isso deve ser ignorado. Por outro lado, teve também uma reverberação do debate muito legal, e de que é algo que quem gosta de filme adora fazer, que é comentar sobre o filme, discutir por que uma pessoa gostou, por que a outra pessoa não gostou. Você gostou por causa disso? Eu discordo que você tenha gostado por causa disso, porque eu não gostei por causa disso também, e enfim, e aí gera todo um debate muito legal, e foi isso que aconteceu. Por exemplo, Jones entrou no debate, Gustavo Gaiofa entrou no debate, eu entrei no debate, o Felipe Leão entrou no debate, uma galera entrou no debate, e isso é muito legal, porque quem gosta de filme adora falar sobre filme. Esses dias mesmo, anteontem, estava conversando com um amigo meu que foi assistir a Substância depois de muito tempo, né? Foi o lanterninha dessa maratona para assistir a Substância, e ele odiou o filme, ele detestou o filme, e a gente foi conversar, e ele falando porque não tinha gostado, e eu dizendo, cara, mas é exatamente por isso que eu gostei do filme. É engraçado, né? A ideia é que, já que ele abriu esse espaço, e que no meu vídeo, por exemplo, dialogando sobre o filme Ainda Estou Aqui, eu coloco, por exemplo, alguns pontos de por que eu gostei do filme, porque eu gosto de um tipo de filme que vai falar da política de determinada forma. Eu terminei não falando exatamente que tipo de filme eu gosto de ver em termos de um filme crítico e político. E aí esse vídeo tem duas características. Ele é de um lado para discutir isso e do outro para dar uma indicação de filme, que vai ser justamente o filme que eu acho que, pelo menos nos últimos anos, foi o filme que eu achei um dos mais interessantes que articulam essas duas dimensões, né? O cinema e a política. Como eu tinha falado no meu vídeo, o card vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela, eu não gosto muito daqueles tipos de filme que são um panfleto de tão explícito que é, de tão querendo ensinar tudo, dizer tudo ao espectador, dizendo que, olha, você é explorado conta disso, disso, aquilo, outro, e veja que mundo horrível você vive, vamos nos organizar e não sei o que, etc, etc, etc. Eu acho que isso não necessariamente gera um envolvimento emocional, porque parte do pressuposto quase que como se a pessoa fosse completamente alheia da sua própria realidade, ignorante da sua própria realidade. E aqui abre aspas. Por isso que muitas vezes eu não gosto, e muitas vezes não, né? Por isso que eu não gosto muito de usar, evito usar, raramente uso o conceito de alienação. Então, muito dificilmente vocês vão me ver falando de alienação ou usando o conceito de alienação, porque é isso. As pessoas, ao meu ver, elas não estão alheias da sua realidade. Elas estão alheias, só que uma articulação dessa forma de ver a realidade, de exprimir ela na linguagem, é que é o grande problema, que é a grande questão, né? Como é que a gente produz outras articulações para compreensão e para a própria experiência da realidade que produzam processos de consciência de classe. Consciência de classe, portanto, é um processo em ação e não algo que você ganha ou perde através da percepção de que você é explorado pelo capital. Isso só não basta. É um processo de ação. Fecha parênteses. Dito isso, é por isso que eu não curto muito esse tipo de filme que vem de uma tradição muito próxima do realismo socialista. Aquele tipo de filme em que você apresenta de maneira quase panfletária a situação da classe trabalhadora, de maneira a mostrar como a classe trabalhadora é lascada, como se a classe trabalhadora vivendo num mundo lascado não soubesse que é lascada. Mostra que é lascada, mostra quais são os problemas, mostra quais são as soluções e mostra o que ela tem que fazer passo a passo, de maneira quase que explícita, rumo à Revolução Socialista. E aí no filme, geralmente, o personagem principal vai corporificando esse processo de elevação da consciência de classe, que é quase como um ganho meio que individual
individual, meio que coletivo, que se mistura ali no filme. Tendo a função desse tipo de filme, que não era tão beabá assim, nas suas primeiras versões, né, nos seus primeiros momentos ali da União Soviética. E aí, realmente, eu concordo com o Felipe Leão, que debatendo com o meu vídeo, diz que eu termino colocando tudo do realismo socialista num balaio só, igualando muita coisa e não vendo tantas nuances. Verdade, naquele vídeo eu terminei fazendo isso. E, de fato, há mais nuances. De fato, há um certo realismo socialista ali no começo. Era bastante criativo, que tinha um grau de experimentação cinematográfica bastante interessante e de articulação entre cinema e política muito mais interessante do que foi o realismo socialista a partir de um certo momento, principalmente a partir da gestão de Stalin. A gente vê, por exemplo, no livro Marx Engels, como um historiador da literatura, eu acho que é esse, como pesquisador da literatura, alguma coisa assim, de Lukács, e Lukács vai colocar justamente num dos primeiros capítulos uma crítica política cultural do governo Stalin, que justamente tinha a ideia de produzir uma arte que era, como toda arte é burguesa, a arte que não é burguesa é esse tipo de arte, essa coisa panfletária, extremamente panfletária. Um panfletarismo que não visa o didatismo, mas é uma coisa pobre esteticamente, que empobrece vanguardas artísticas e assim por diante, que finda a capacidade de trocas de influências culturais e artísticas e etc. Então, esse tipo de desse cinema quase que panfletário, que vai terminar ali num final feliz, com a elevação da consciência de classe, de alguma forma, da organização da luta, etc., necessariamente, eu não gosto. Isso fica muito explícito também numa querela que houve entre Jorge Amado e Graciliano Ramos. Claro que Jorge Amado talvez seja um dos melhores representantes dessa influência do realismo socialista no Brasil. Dito isso, o PCB, na época dessa querela, quase que expulsa Graciliano Ramos do partido. Por quê? O Jorge Amado, sendo um dos grandes representantes e um dos grandes nomes do partido, e sendo um dos grandes representantes dessa vanguarda realista socialista no Brasil, e que segue mais ou menos esse modelo, ainda que mais elaborado do que é colocado os manuais culturais das políticas culturais soviéticas do período Stalin, mas isso vai de encontro ao que Graciliano fazia. Por exemplo, o grande exemplo que foi colocado nessa querela era justamente Vidas Secas, onde você tem o proletário, sua família, trabalhador, bastante oprimido, numa situação de muita pobreza, de muita ignorância em termos de capacidade de articulação crítica, e isso gerou não um processo durante a história de elevação da sua consciência de classe, de questionamento da ordem vigente que ele vivia, mas não, o filme inteiro se passa de modo que a situação não muda, e de uma maneira cujo a família de Fabiano, a família desse trabalhador, é tão desumanizada que a personagem mais humanizada da Vidas Secas é Baleia, a cachorra que morre no final. A personagem mais humanizada morre e Fabiano e família voltam para o mesmo processo de serem explorados e oprimidos que viviam anteriormente. Esse choque de perceber que não necessariamente os trabalhadores vão se emancipar e etc., mas que expõe sim a realidade de um modo de que a partir daquela exposição a gente pode ser tocado de maneira crítica e, ao meu ver, muito mais eficiente do ponto de vista estético. É bom colocar isso, né? A estética não diz respeito só àquilo que é o belo. Claro que nas artes a estética fala elementarmente daquilo que é o belo, mas a estesis é aquilo que nos toma, né? Aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos toca, aquilo que nos afeta, aquilo que faz circular um certo circuito de afetos que pode nos levar para um lado, para o outro, e a gente vê a obra de arte fazendo isso o tempo todo. E, ao meu ver, Vidas Secas consegue exatamente isso. Sem precisar dizer, olha, isso cria uma crítica, porque o personagem não é um crítico daquela situação, não é um crítico da realidade, apenas uma descrição da história de um trabalhador brasileiro como tantos outros, e que exatamente por isso, por a gente, quando lê aquela história, perceber aquele grau de violência, de dimensão, a gente se compadece, a gente cria um elo, a gente cria um vínculo ao conhecer uma realidade que muitos não conheciam, que muitos não conhecem, que é do sertão brasileiro, do interior, do Nordeste brasileiro, que é duríssimo. De certa forma, Parasita faz algo parecido. Em nenhum momento, nenhum personagem de Parasita está criticando aquela situação, ainda que a crítica
apareça no filme a partir da contraposição de imagens. Ora, da família rica, por exemplo, aproveitando a chuva de maneira tranquila, de maneira gostosa ali, como é muito gostoso, né? Um dia de chuva, etc., quando você tem condições de curtir aquilo ali. E a família pobre, cujo um dia de chuva é aterrador quando você não tem condições de curtir um dia de chuva e alaga a casa, e alaga a rua, e alaga tudo. E você perde imóveis, e você tem que subir imóveis, você tem que trepar imóveis, você tem que, enfim, não dorme, vai para abrigo, volta de abrigo. Enfim. Então, Parasita, as personagens não estão ali o tempo inteiro dizendo, olha, isso aqui é uma crítica. Olha, tá vendo como eu tô criticando? Eu tô me rebelando, eu tô ganhando consciência dessa situação. Não, ele não ganha consciência dessa situação. O que acontece em Parasita é algo que acontece desde muito tempo dentro da classe trabalhadora, que é essas micro-resistências que aparecem, por exemplo, na malandragem de tentar se aproveitar de uma situação e tirar algum benefício daquela situação. A malandragem da esperteza de quem tenta sobreviver, que, por exemplo, aparece em O Alto da Compadecida, principalmente a partir do personagem João Grilo. João Grilo é um personagem que usa da malandragem, da sabedoria popular, de ser safo para tentar ganhar algum plus de sobrevida dentro de uma situação de miséria, de pobreza, de exploração, de dominação extrema. Isso não significa que essas pessoas são moralmente ruins, e a gente vê isso em Alto da Compadecida no próprio processo de julgamento da morte de João Grilo com Nossa Senhora, com Jesus, com o demônio lá, todo esse processo. Aquilo não é algo em benefício próprio no sentido burguês do benefício próprio, de ganhar, de acumular capital, de pisar nos outros, de passar por cima, mas é no sentido de tentar se manter vivo. E ao fazer isso, João Grilo ganha a simpatia de todos nós, mesmo sendo um grande malandro. E é por isso que talvez a malandragem seja tão cara ao povo brasileiro, no sentido de que nós empatizamos com o malandro, quando é um malandro que ele tem a esperteza de sobreviver no mundo violento, no mundo de miséria, no mundo de dor, no mundo de exploração. Outro tipo de filme que não me agrada é o que eu chamo de crítica cinematográfica pretensiosa, que é esse cinema que ele tem um bom roteiro no sentido de uma boa história, ele tem uma boa produção, ele tem um viés político explícito, ele é uma crítica explícita, não nesse sentido de uma explicitação panfletária, mas ele parece muito mais o eco de uma vontade de um certo grupo social do que efetivamente uma crítica que nos leva a nos deslocar do nosso lugar. Porque o que é que acontece, por exemplo, em Vidas Secas, em Parasita, em O Alto da Compadecida? Que aquelas histórias nos deslocam do nosso lugar, inclusive do nosso lugar enquanto pessoas de esquerda, enquanto comunistas, enquanto pessoas que se pretendem ser revolucionárias na nossa sociedade, e, enfim. Tanto o panfleto quanto a arte pretensiosa não nos desloca, ele reafirma esse lugar. Ele visa nos reforçar das nossas próprias posições, do nosso próprio lugar. E eu acho que a grande beleza da arte é esse deslocamento que ela produz. Então Brecht vai falar justamente, por exemplo, do poder do choque no teatro, que é justamente essa capacidade que você tem de, ao produzir algo que choca, que não no sentido de ser chocante, né? Coisa meio Lars von Trier, né? De sair chocando todo mundo. Não é nesse sentido. É no sentido de algo que nos toma repentinamente, algum efeito numa cena, uma fala, algo que nos choca, e que esse algo que nos choca nos causa um certo estranhamento, que não é um estranhamento necessariamente de estranhar a obra, mas é um estranhamento que, ao estranhar a obra, eu estranho o meu lugar no mundo, a minha posição de crítica, a minha posição política, a minha posição na sociedade, me levando a pensar, ou ao menos me obrigando a reformular a minha própria posição de outro nível, em outro patamar. Então, não necessariamente a pessoa vai se tornar um revolucionário por conta disso, etc. Você não tem obrigação ou tem o poder necessariamente de tornar alguém disso ou daquilo. Ela pode fazer isso, eventualmente, mas não necessariamente vai fazer. Não há uma receita pronta. Esse filme vai fazer as pessoas se tornarem revolucionárias. Não necessariamente. Mas ao fazer isso, você consegue obrigar o espectador, o leitor, a pessoa que está assistindo o filme, a repensar os seus lugares. Bacurau, por exemplo, é um filme que não faz isso. Inclusive, os filmes de Kleber Mendonça Filho, eu vou fazer um vídeo só sobre Bacurau e aí eu vou explanar isso melhor. Os filmes de Kleber Mendonça de Kleber Mendonça Filho
são extremamente pretensiosos, extremamente pretensiosos. Então, por exemplo, o ápice disso é Aquários e Bacurau. Aquários e Bacurau, eles são feitos para um determinado ciclo de esquerda, para um determinado grupo social, uma intelectualidade, classe média, que em Recife vai beber na Mamed, e que vai dizer, ai meu Deus, eu amo o centro do Recife, mas nunca pisou no Mercado São José da Vida e esse tipo de coisa, nunca fez festa de aniversário e entrou lá dentro do Mercado São José, lá por trás do Mercado São José, que tem um monte de loja de aniversário, só de coisa de aniversário. E aí compra aqueles coisas de Ben 10 desse tamanho de isopor. Essa galera geralmente é o público-alvo, uma galera que geralmente está ligada a uma esquerda, certa esquerda de caráter progressista, e que vai no cinema. Eu lembro que eu fui no cinema, eu assisti 2 vezes Bacurau, porque eu não gostei, todo mundo tava falando tão bem que eu achei que eu tava errado. A primeira vez que eu fui assistir com o Jones. Aí a gente foi assistir junto o filme, a gente foi assistindo e a gente olhava um pra cara do outro, meio que tipo, tu tá gostando não, né? Eu olhava na cara de Jones e tava escrito assim, bicho, tô gostando muito não, velho. Aí a gente olhava um pro outro assim, daqui a pouco meu irmão continuou não me pegou muito ainda. Aí eu olhava pra cara de Jones estava escrito assim, ainda não me pegou também esse filme não. Enquanto isso, a galera em volta tava assim, catarse completa e absoluta. E nesse sentido, o filme, check, né? A arte também visa produzir esse tipo de sensação e etc. Mas é uma mesma esquerda que não se deslocou do seu lugar. É uma esquerda que vai pro eu acho é pouco e vive gritando ai, 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 Bolsonaro é o carai, olê, olê, olá, lulá, lulá, e calou diante de BPC e se calou diante de um monte de ataque que rolou, enfim, que é a crítica. Não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar, obviamente, teve muita gente que gostou de Bacurau, muita gente que não era essa, mas o que eu vejo é que Bacurau, ele é um filme feito para essa galera ir no cinema gritar, entrar em êxtase porque o gringo disse que um casal de sudestino não era branco e, nossa senhora, que revolucionária! Oh, ah! E que a pessoa vai matar os gringos com pistola na cidade de Bacurau, super organizada, e não tinha nem água direito. E por que não tinha? Se era tão organizada a cidade, por que não conseguiu água? Sabe, uma coisa meio de um ode à pobreza que vem de um lugar que não é da pobreza. Então, me parece uma crítica muito pretensiosa e que muito romantiza a luta política de pessoas pobres, como são as pessoas que vivem na cidade de Bacurau. Parece que os filmes de Kleber Mendonça, eles partem de um lugar que dizem assim, ó, tô fazendo um filme crítico foda, tá? Aí você vai ver o que é um filme crítico. Aí você vai assistir e o filme é um reflexo do que, hipoteticamente, seria uma luta pela visão da classe média. Dito isso, o que eu gosto num filme crítico, politizado, ainda que um filme não precise ser necessariamente crítico e politizado, no sentido da pessoa que está escrevendo dizer assim, ó, vou fazer um filme politizado. Não, acho que um filme que descreve a realidade pode ser tão crítico ou mais do que um filme que se pretende ser um panfleto. Então, não à toa, já dei esse exemplo anteriormente, Balzac era um dos autores favoritos de Marx e Balzac era um reacionário. Então, não há necessariamente essa separação entre um filme que é crítico e um filme que não é crítico. Todo filme pode conter elementos críticos dependendo da leitura que você faça, dependendo da forma que você faz. E isso parte muito de como você articula os elementos simbólicos, imagéticos do enredo da história. E sim, há filmes, por exemplo, de caráter bastante reacionários, assim, bastante explicitamente reacionários, e que é muito difícil você conseguir encontrar um elemento crítico emancipador num filme, por exemplo, como A Casa que Jack Construiu, de Lars von Trier. Para mim, A Casa que Jack Construiu é um filme que é difícil de você encontrar um elemento crítico naquele filme, apesar do debate estético entre o Jack e o Virgílio durante o filme ser bastante rico do ponto de vista filosófico. Dito isso, todo filme pode ter um elemento crítico dependendo de como você articula dentro de um limite, né? Dentro de um certo limite, todo filme pode ter algum elemento crítico. Os filmes que geralmente eu gosto apreciar no sentido de ver ali algo crítico e de aproveitar criticamente o filme, geralmente são filmes que vão em contraposição a esse estilo de crítica que, por exemplo, está nessa arte muito panfletária, nessa arte muito pretensiosa, que aparece, de certa forma, em filmes como Em Contraposição a Bacurau, Que Horas Ela Volta, né? Um filme que tem um teor político explícito, porém esse teor político aparece de forma muito sutil. Então, veja, não é um filme que escracha o teor político de maneira a ficar quase que cartático para quem apenas compartilha aquela visão política. Que Horas Ela Volta tem um elemento político explícito, você vê isso
nas falas da diretora e etc. Mas isso aparece de maneira sutil em cenas como se antes a personagem de Regina Casé não podia entrar na piscina e a filha dela recebeu uma reclamação porque entrou na piscina num dia quente, a filha conversa com a mãe, se rebela, é uma briga de mãe e filha, que aquilo não está, por exemplo, numa tentativa de mudar a consciência da personagem de Regina Casé, mas ao discutir com a filha sobre poder ou não entrar na piscina, algo muda na personagem, não só por aquilo, mas por uma série de acontecimentos, por uma série de fatos, que levam, por exemplo, a personagem de Regina Casé depois, quando os patrões, acho que estão dormindo ou saíram, não lembro direito, liga para a filha, que já não está mais ali na casa, e diz: você está ouvindo onde eu tô? E bate o pé na piscina, que está seca, está só com um palmozinho de água, e a filha escuta a água sendo levantada e aquele barulho de água, e ela ri, Isso não precisa muito mais. As pessoas, e isso, assim, tive a oportunidade de fazer isso, de passar por essa experiência, né? Pessoas que trabalharam como doméstica, etc., e assistiram o filme e se identificam com aquela cena, e se identificam com aquele tipo de situação, não pela crítica social que é colocada, mas pelo lugar que é partilhado, pela experiência partilhada que é comum a um certo grupo social, que são filhos, sobrinhos, sobrinhas, filhas, parentes e pessoas que trabalharam como doméstica durante sua vida, né? Isso produz esse tipo de reflexão, assim como vai fazer refletir as pessoas que fizeram e vieram de uma família que tinham empregadas, ou têm empregadas, e que, claro, isso não é obrigatório, não significa que necessariamente vai levar para nenhum dos lados, né, como eu falei anteriormente, mas que pode levar a refletir essas pessoas de que tipo de relação você está submetendo a outra pessoa, você está impondo a outra pessoa, que tipo de relação é essa que você disfarça a opressão e a exploração sob o signo do você é quase da família e coisas desse tipo. Então, esse tipo de crítica mais sutil, que está explícita no filme, mas que é colocada de uma forma que toca o lugar da experiência das pessoas, ela é muito mais efetiva, ao meu ver, do que um panfleto que termina com uma bandeira da União Soviética na mão, porque as pessoas têm a revolução como algo impossível. A gente precisa tornar a revolução possível, como vai dizer Milton Friedman, né? O primeiro leninista neoliberal. Fico brincando por conta dessa frase que é extremamente leninista, né? Política é a arte de fazer o impossível se tornar inevitável. Então, você primeiro precisa tocar as pessoas para os problemas, para os lugares sociais, para aí você ir construindo, a partir da própria luta concreta das pessoas, a possibilidade de que aquela revolução seja possível. Bem, outro tipo de filme que eu gosto, eu falei vários, né? Falei Parasita, falei do Alta Compadecida, falei de Que Horas Ela Volta, nem lembro do outro que eu falei, mas enfim, falei de vários. E a dica de filme que eu considero um belíssimo exemplo de um filme crítico, assim, politizado, sem ser panfletário, sem ser essa coisa chata do panfleto, é um filme de uma diretora franco-senegalesa, que é a Mati Diop. Ela está lançando agora, nesse ano, o seu segundo filme, que se chama Daomei. Mas o primeiro longa dela, e ela também tem alguns curtas, eu assisti um que se chama Atlântico. O primeiro longa dela, que se chama Atlantique, está na Netflix, né, para quem quiser assistir, mas, enfim, né, vocês sabem, né? A internet tem muitas coisas disponíveis de uma forma que a gente pode conseguir. Que é de 2019, num ano que, para mim, é um dos anos mais incríveis do cinema. Você teve Parasita, 1917, Cafarnaum, Atlantics. Você teve vários filmes. Cafarnaum é outro exemplo de um filme crítico politizado absurdo, né? Mas eu queria indicar o Atlantics como esse tipo de filme que eu gosto, que eu considero foda num filme crítico. Porque, primeiro, você pode chegar aqui e dizer: lá vem Eribaldo com filme hipster, lá vem Eribaldo com filme cult, que ninguém assiste, do Senegal. Aí, meu amigo, aí você tem que decidir. Porque uma hora você tá reclamando que os filmes, que não circula, os filmes dos países de pessoas exploradas e oprimidas e não sei o que, ttt. Aí você indica um filme do Senegal, um filme da Síria, um filme do Líbano. Aí, mas por que é hipster? É porque não sei. Então, ou você tem que decidir. Ou você está reclamando de Hollywood, ou você está reclamando dos países periféricos do sul global.
Escolha a sua reclamação. As duas não dá para fazer. Dito isso, Atlantics, da Mati Diop, conta a história aí. Tem elementos de spoiler, tá, gente? Tem elementos de spoiler aqui. O filme conta a história de Ada, que é uma jovem que está prometida em casamento para um homem, né? A família muçulmana está prometida em casamento, mas ela é apaixonada por um rapaz que trabalha na construção civil de um prédio luxuoso no litoral de Dakar. Nesse processo, ela fica lá sonhando com ele, dizendo que vai dar um jeito e aquela coisa da juventude, né? E, de certa forma, isso alimenta o amor dos dois. Porém, ele passa por muitos problemas de um patrão que explora demais, por um patrão que não paga direito o que eles trabalharam, né? Ou seja, a quantidade de trabalho ele paga muito menos, uma série de problemas na relação com a empresa. Ele e um conjunto de jovens que também trabalham na construção civil, fora a dificuldade do país, fora a dificuldade da família, das famílias pobres, numa situação muito difícil, e ele decide, junto com outros amigos, migrar para o norte da África, para no norte da África tentar atravessar para a Europa. Nisso, vai passando os dias, ele promete que vai buscar ela e de alguma coisa desse tipo. Vai passando os dias e não há notícias, até que se tem o rumor de que possivelmente o barco que iria levar eles afundou nesse processo de travessia. Uma história muito comum, infelizmente, nesses processos migratórios do norte da África para a Europa. A partir desse momento do filme, vários acontecimentos vão se tornando, porque várias pessoas entram em transe e passam a andar pela cidade em transe, com aquele olho meio esbranquiçado, né? Colocam uma lente em contato com o olho meio esbranquiçado, mas um branco diferente do fundo do olho, né? Aquele branco meio opaco. Inclusive, Ada. Nisso chega um detetive que é o Soleimani para tentar investigar, e à medida que ele chega na cidade, que toma conta da cidade, inclusive a atriz que faz a Ada é a Manebineta Sané e o ator que faz o Soleimani é o Ibrahima Traoré. Ele também é tomado por esse transe que se descobre, perdão, o Ibrahima Traoré, o Soleimani, é o namorado da Ada, né? O Issa, que é o detetive, é o Amabu Mimbo. Troquei aqui o personagem. Que faz o detetive, é o Issa, né? E ele também é tomado pelo transe até que se descobre que essas pessoas estão caminhando, indo até a casa, a mansão do dono da construtora do prédio luxuoso da qual trabalhava os funcionários que desistiram de tentar a vida em Dakar e vão tentar migrar na Europa e morreram. Então se percebe que, na verdade, esse transe era uma incorporação do espírito desses jovens indo cobrar aquilo que lhe é devido. Indo cobrar o fato dele não pagar, dele tratar mal, dele explorar, dele oprimir, dele humilhar aqueles jovens, levando eles à morte. Migram porque o trabalho não está dando conta deles viverem naquela cidade, naquele lugar, junto com as suas famílias. Esse filme, para mim, tem um caráter... Claro, o filme não termina aí, né? Tem muita coisa que acontece aí. O filme tem um caráter que traz pra gente, é claro, além desse elemento da ancestralidade, né, que é típico de uma articulação que, por exemplo, a Mati Diop faz, tanto no curta quanto no longa, que é essa articulação que o afrofuturismo faz muito, né? Entre o místico, o transcendental, o religioso e uma estética futurista, né? Uma estética que vai estar permeada por um neon, por um azul, um vermelho, um roxo, bem ao estilo neon, e que dá um caráter todo especial a diversas cenas. Tem uma cena belíssima da Ada dançando num bar à beira-mar, na litoral do Catar, e que, ao fazer isso, ao trazer esse elemento do transcendente, me lembra muito Benjamin. Benjamin vai dizer que a gente deve encarnar, corporificar a voz dos que perderam no passado. E, portanto, dos que morreram, dos que desapareceram, dos que foram silenciados, dos que foram explorados, dos que foram oprimidos. Para mim, uma boa arte, ela também tem que ter essa capacidade de dar voz aos que vieram, aos perdedores, de reatualizar a voz dos perdedores. Talvez a reencarnação de João Grilo, né, o fato de João Grilo voltar no Alto da Compadecida, seja esse processo de tentar dar mais uma vez a voz ao que morreu. A carta do filho em Parasita
tentando encontrar o que aconteceu com o pai, está possivelmente soterrado num subsolo, talvez seja uma tentativa de encontrar essa voz, de encontrar essa voz dos que morreram, ainda que Parasita seja mais pessimista, ainda que Vidas Secas seja muito pessimista também nesse sentido. Ainda que Horas Ela Volta seja mais otimista nesse sentido. O filme, então, tem, ao meu ver, essa capacidade de dar voz, de reencarnar para que os mortos, os oprimidos e os explorados possam falar mais uma vez. Mas não falar aquilo que a gente, enquanto comunista, idealiza que seja um trabalhador falando. Falar o que eles têm a dizer. É muito difícil fazer isso porque, no fundo, não temos o poder de reencarnar. Mas essas pessoas reencarnam e os problemas se reatualizam nas pessoas de hoje. De certa forma, Cafarnaum é essa forma de reatualização do problema ao apresentar para a gente uma história que se repete, produzindo os mortos, os que não falam, várias e várias vezes. Da qual Atlantique, através da literalidade da encarnação, da incorporação da voz àqueles que foram, continuam sendo explorados e oprimidos, sem que necessariamente isso precise terminar num grande ato, num grande acting out revolucionário, mas apenas na possibilidade de falar o que geralmente é silenciado, cobrar o que não é cobrado, pelo ato da encarnação, do empoderar o corpo com as vozes do passado. A gente pode fazer isso, segundo Benjamin, através de uma luta que remeta às lutas do passado, mas não as lutas do passado que nós escolhemos que sejam as lutas válidas e as que não são válidas, as que são revolucionárias e as que não são revolucionárias, mas as lutas populares do passado, todas elas, em sua integralidade, guardam consigo uma promessa de emancipação, que a gente pode realizar ou não. A arte cabe a capacidade de fazer os mortos falarem, os mortos reencarnarem, os oprimidos contarem sua história de opressão, os oprimidos contarem sua história de pequenas subversões, como Em Que Horas Ela Volta, e assim por diante. Esse é o tipo de arte crítica que eu gosto. Uma arte que preza pela inteligência do espectador, preza pela experiência, pela inteligência da experiência da nossa vida, da vida das pessoas, e que acreditam que, ao tocar na experiência das pessoas, não precisa de um panfleto comunista para produzir um verdadeiro circuito que nos desloca do lugar que estamos acostumados e passamos, quem sabe, a ver o mundo de uma maneira um pouco mais crítica, criticando os lugares que eu estou, as formas como eu vejo o mundo, empatizando com aqueles que, assim como eu, são explorados, empatizando com aqueles que, assim como eu, são oprimidos e assim nos moldando nossa sensibilidade para os problemas de hoje que vivemos no mundo. E isso é fundamental. Uma boa arte crítica molda a sensibilidade da gente experienciar o mundo. É isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.